Olá pessoal, bom dia. Como estão vocês? Espero que todos estejam bem, debaixo da proteção, da graça e do amor do nosso Senhor. Amém? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Eveline, eu sou professora da classe de juniores da Igreja Batista do Olho d'Água, da Iboa. E nós estamos vivendo um tempo diferente, não estamos nos reunindo na igreja, mas nem por isso os cultos não estão acontecendo. Os cultos estão acontecendo sim, graças a essas ferramentas da tecnologia, da internet, né? Então estamos tendo os nossos cultos dias de quarta, estamos tendo também os nossos cultos aos domingos. E a escola bíblica dominical tem funcionado também. E hoje nós vamos ter mais uma aula virtual para a honra e glória do nosso Senhor. Quem acompanhou a aula de domingo passado, dada pela tia Sara, foi bem especial. Ela falou um pouco sobre Davi, o caráter de Davi. Deus forjou o caráter de Davi e ela nos ensinou que nós não devemos pagar o mal com o mal. Se alguém nos ofende, nós devemos agir do modo correto com essa pessoa. E nós estamos no mês de maio e no calendário batista, no mês de maio nós celebramos, nós comemoramos a família, um mês que nós estamos enfatizando esse tema, E no segundo domingo de maio, nós celebramos o Dia das Mães e eu tive a oportunidade de ministrar a aula desse domingo, falando sobre mães relatadas na Palavra de Deus que influenciaram de forma positiva os seus filhos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. No mês de maio, dia 15, nós comemoramos o Dia da Família e tivemos uma aniversariante também, a Duda, foi aniversariante do dia 15 de maio. Que Deus continue abençoando você, Duda, e multiplicando seus dias com muitas bênçãos, muita alegria, muita paz vinda do Senhor. Hoje nós vamos, ainda pensando nessa ideia de família, nós sabemos que a Bíblia é o nosso manual de instrução. Aqui nós temos regras para a nossa vida toda, para todas as situações que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre relacionamentos entre irmãos. Como eu disse ainda há pouco, na aula que eu ministrei no Dia das Mães, nós falamos da influência de exemplos positivos, mães que influenciaram de forma positiva a vida dos seus filhos. Hoje eu vou falar de relacionamentos não tão legais, porque a Bíblia nos ensina o que devemos fazer, como devemos agir e como nós não devemos agir também. Então eu vou falar um pouco sobre alguns relacionamentos, sobre 4 relacionamentos entre irmãos registrados aqui na Palavra de Deus, tá? A Bíblia que é a Palavra de Deus. E o primeiro relacionamento, a primeira história que eu quero trazer para vocês, narrada na Bíblia sobre irmãos, o primeiro exemplo é Caim e Abel. Nós sabemos que Caim e Abel foram os primeiros filhos, as primeiras crianças nascidas na terra. E quão alegre deve ter ficado Eva quando Caim nasceu, seu primeiro filho, o primogênito. E Deus alegrou ainda mais o coração daquela mãe, trazendo o seu segundo filho, Abel. E esses meninos cresceram e Caim se tornou um agricultor e Abel se tornou um pastor de ovelhas. E certo dia eles foram
adorar ao Senhor. Caim, ele ofereceu ao Senhor o melhor da sua plantação. Ele arava a terra, então ele pegou as frutas, os melhores legumes, as melhores frutas e ofereceu no altar para o Senhor como uma forma de adoração a Deus. Por sua vez, Abel fez outra coisa. Abel pegou o melhor do seu rebanho, a melhor ovelha que ele tinha e sacrificou a Deus. Sabe, Deus deve ter orientado tanto Caim quanto Abel, quanto Eva, quanto Adão sobre como deveria ser o sacrifício para Deus receber na adoração. Deveria ser um sacrifício com sangue, já apontando lá na frente para a crucificação de Jesus. Abel, ao oferecer a sua oferta, ao dar a sua oferta no momento de adoração, ele obedeceu a Deus. Ele de fato matou aquela ovelha, o melhor do seu rebanho, né, e sacrificou como oferta ao Senhor. Ele obedeceu às orientações, à instrução que Deus deu. Diferente aconteceu com Caim. Caim não ligou para as orientações de Deus, não ligou para o que Deus determinou que fosse feito. Caim resolveu seguir a sua própria vontade. E o que foi que aconteceu? Deus se agradou da oferta de Abel, mas ele não se agradou da oferta de Caim. E sabe, a gente fica pensando às vezes, né, que a nossa vontade é que está certa. Não é a nossa vontade que está certa. A vontade de Deus é que está certa. Às vezes a nossa vontade coincide com a de Deus, né? Mas a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E como diz lá em Jeremias 17:9, enganoso é o coração. Às vezes a gente pensa que está agindo correto, mas nosso coração é corrupto. E assim foi que aconteceu com Caim. E Caim, gente, quando soube, né, quando viu que Deus se alegrou da oferta dada por Abel, né, se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta dele, Caim ficou irado. Ele ficou com muita raiva, ele ficou com inveja de Abel, ficou com ódio do seu irmão, né? Ele deu espaço no seu coração ao pecado. E Caim abriu essa brecha, né, para o pecado. E Deus ainda falou com Caim, deu a ele a oportunidade de voltar atrás, de se arrepender, né, de reconhecer que errou. Mas Caim não deu ouvidos. Quando o nosso coração está cheio do mal, quando nós damos um espaço para o pecado, ele se apodera do nosso coração, se apodera da nossa mente, né? Damos uma brecha para Satanás, ele tenta preencher, né, a nossa mente e o nosso coração. E foi isso que aconteceu com Caim. Ele ficou com tanta raiva, né, e com tanto ódio do seu irmão, e ele matou, né, Abel. Caim matou Abel, né? E que tristeza, gente, para aquela família. Imaginem só o sofrimento da Eva, mãe, saber que o seu filho mais velho matou o seu filho mais novo. Que tragédia familiar, o primeiro homicídio registrado na Bíblia. E Deus ainda tentou fazer com que Caim se arrependesse, reconhecesse que matou o seu irmão, se arrependesse daquela atitude errada, daquele pecado. Mas Caim não quis dar ouvidos a Deus e se afastou completamente de Deus. Então, um exemplo negativo. Nós não devemos agir como Caim, nos afastarmos dos preceitos que Deus traz, dos preceitos do Senhor,
Nós devemos buscar, sim, fazer a vontade de Deus, obedecer aos seus mandamentos. O segundo exemplo que eu gostaria de trazer para vocês são Esaú e Jacó. Quem é que não sabe quem é? Esaú e Jacó eram irmãos também, filhos de Isaac, netos de Abraão, o pai da fé. Esaú e Jacó eram gêmeos, e eu conheço quadrigêmeos. Uma amiga minha teve 4 filhos de uma vez, e eles são todos diferentes. Esaú e Jacó também eram diferentes, eles não eram gêmeos univitelinos, aqueles que se assemelham na aparência, mas só na aparência, porque nós somos diferentes, cada um tem seu temperamento, tem a sua personalidade. Mas Esaú e Jacó eram gêmeos, nasceram no mesmo dia, mas eles eram bem diferentes, tanto que Esaú era mais peludo e por isso o nome a sua mãe deu a ele o nome, Rebeca deu o nome a ele seu pai deu o nome de Esaú por ele ser peludo, e Jacó recebeu esse nome porque ele, ao sair do ventre ao Esaú sair do ventre da sua mãe, Jacó segurou, olha só, no calcanhar do seu irmão. Então essas crianças, cresceram para a alegria dos seus pais. Nós sabemos que Rebeca, ela era estéril e Deus agraciou esta mulher, depois da oração de Isaac ao Senhor, agraciou essa mulher com 2 filhos, esses 2 meninos, Esaú e Jacó. E, como eu disse, eles eram gêmeos, mas tinham temperamentos completamente diferentes, E foram crescendo e desenvolveram e já estavam na vida adulta. E Esaú, ele passou a ser caçador, a viver no campo, a explorar o campo, e isso fez com que Isaac, seu pai, o amasse mais, porque ele trazia caças, trazia coisas do campo que ele gostava. Já o Jacó, ele foi aquele filho, que se tornou mais caseiro, que habitava em tendas, não gostava muito de caçar, E Rebeca, sua mãe, se afeiçoou mais a ele, amava mais a Jacó. Uma atitude errada, Porque nós sabemos que os pais, eles não devem fazer essa distinção entre seus filhos, eles devem amar os filhos da mesma forma, assim como Deus nos ama de forma igual, todo mundo, do mesmo modo. E certo dia, Esaú chegou do campo, estava caçando, morrendo de fome, esbaforido, e viu que Jacó tinha preparado uma comida muito legal e disse para ele: me dê um pouco aí desse rango que você está preparando. E Jacó disse: só se você passar para mim o seu direito de primogenitura. O que é isso, tia Eveline? Primogênito era o filho mais velho de um casal, E naquela época, o primogênito tinha alguns direitos que os outros filhos mais novos não tinham. Ele representava a família quando seu pai falecesse, quando seu pai se ausentasse. Ele era responsável pela casa, pelo nome da família, e manter o nome da família tinha uma série de privilégios. E por um prato de lentilhas, à base de lentilhas, Esaú passou o seu direito de primogenitura. Olha só como ele não valorizou esse direito tão especial que cabia a ele. Ele tudo bem, me dá essa comida e tu ficas aí com o meu direito de primogenitura. Anos depois, o Isaac, o pai dos gêmeos Esaú e Jacó, já estava bem velho, A sua vista já estava falhando, ele já não enxergava tão bem, e ele chamou o Esaú, que era mais velho assim, eles eram gêmeos, mas Esaú saiu primeiro, então ele era mais velho,
Muito embora Esaú e Jacó tenham nascido no mesmo dia. Então ele chamou Esaú e disse: olha, Esaú, vai ao campo, traz uma caça, prepara uma comida, porque eu já não sei quantos dias me restam e eu gostaria de abençoar você. O filho mais velho também tinha direito a uma bênção especial. E lembram que eu falei para vocês que Isaac gostava mais de Esaú e Rebeca gostava mais de Jacó. Rebeca ouviu essa conversa. Esaú foi para o campo caçar para preparar uma comida bem gostosa para o seu pai. Ao ouvir aquilo, Rebeca chamou Jacó e fez um plano com ele. Nós vamos enganar seu pai para você receber a bênção especial. Mas mamãe, lembram que eu falei que Esaú significa peludo? Eu não tenho pelos como Esaú. Não se preocupe, prepare uma comida bem gostosa, providencie um prato bem gostoso, prato que seu pai gosta, e deixe comigo o resto. E o que Rebeca fez? Rebeca foi no quarto de Esaú, pegou uma das suas roupas, né? E quando Jacó veio já com a comida preparada, ela vestiu Jacó. Ele matou 2 cabritos para preparar aquela comida, aquele prato. E ela vestiu Jacó com a roupa de Esaú e o pelo dos cabritos ela colocou nas mãos, aqui pelo pescoço, para quando Jacó se aproximasse de seu pai, ele enganasse o seu pai. E foi isso que aconteceu. Isaac não enxergava mais direito, né? E tanto que ele disse que pensava, mas a voz é de Jacó, mas deixa eu me ver aqui. Sentiu o cheiro da roupa, pegou aqui, não, é de fato Esaú. E deu uma bênção, a palavra de Deus fala que ele deu uma bênção toda especial para Jacó. Jacó sai, se ausenta ali de onde estava seu pai Isaac. Lá vem Esaú. Pai, preparei aqui a comida, e agora o senhor vai comer e depois vai me abençoar. Como assim? Eu já te abençoei. Gente, foi então que Esaú percebeu que Jacó o enganou, né? Que Jacó já tinha ficado com o direito de primogenitura dele e ele agora, né, usurpou, tomou para si a bênção especial. E Esaú ficou com muita raiva do seu irmão, com ódio do seu irmão e disse que ia matá-lo. Olha só, se a gente der brecha para um sentimento ruim, né, uma mágoazinha, uma chateação, ela vai crescendo no nosso coração, de modo a se tornar algo bem maior. E foi isso. O coração de Esaú estava cheio de ódio e só tinha um jeito de extravasar aquele ódio, era matando o seu irmão. E nós sabemos que o que aconteceu? A ira de Esaú era tão grande e Rebeca e Isaac ficaram tão preocupados e resolveram dizer para Jacó, vai para Harã, lá eu tenho um irmão. Rebeca disse, meu irmão Labão mora lá, fica lá, porque se tu ficares aqui vai ser uma tragédia para mim. Imagina, o meu filho matar o meu outro filho, né? Fica lá na casa de meu irmão até que passe essa raiva de Esaú. Gente, passaram-se muitos anos. Jacó constituiu família, né? Teve filhos, né? Quando ele retornou para casa e preocupado ainda com a possibilidade de ainda não ter passado aquela raiva, aquela ira, aquele ódio não ter passado, né? De Esaú ainda manter aqueles sentimentos ruins. Mas Esaú esqueceu aquilo. Jacó foi ao encontro de Esaú e Esaú se emocionou muito e
ele perdoou o seu irmão por tudo aquilo que aconteceu no passado e eles se reconciliaram. Que bênção, né? Uma história, um desfecho diferente do que aconteceu com Caim e Abel. O terceiro exemplo que eu quero trazer para vocês é de personagens, né, de irmãos da Bíblia são José e seus irmãos, tá? José era filho de Jacó, né? E era filho da sua amada esposa Rebeca. E ele era o filho preferido, né? E como a gente falou anteriormente, né? Os pais não devem manter esse tipo de diferenciação entre os seus filhos. Deixar claro que preferem um filho, que amam mais, que se identificam mais, que gostam mais de um filho do que de outro. Isso não é legal. E Jacó, ele amava tanto José, tanto que ele mandou fazer uma túnica especial para José. E aquilo deixava os outros filhos, os outros 10 filhos de Jacó, morrendo de ciúme, chateadíssimos, né? Porque eles entendiam, inclusive, que Jacó iria abençoar, sabe aquela bênção especial que caberia ao filho mais velho? Eles achavam, quando Jacó deu essa túnica, né, essa roupa colorida, bonita para José, os outros filhos pensavam, ele vai dar também a bênção especial para José. Então eles ficavam com muita raiva. Além disso, José ainda contava para o seu pai todos os maus feitos dos seus irmãos, todas as coisas erradas que eles faziam. Isso deixava os irmãos de José com mais raiva dele, com mais raiva. E José teve 2 sonhos que ele compartilhou com os seus irmãos e o seu pai, né? Ele falou que estava no campo certa vez e tinha uns feixes que se curvavam, ele estava bem no meio e os outros feixes se curvavam aqui para ele. E o outro sonho que ele teve foi que o sol, a lua e as estrelas se curvavam para ele. Gente, Jacó interpretou aquilo, como é que é isso? Quer dizer que eu, seu pai, a sua mãe e seus irmãos, nós prestaremos, nós nos curvaremos, você vai exercer autoridade sobre nós? Que história é essa? Gente, quando ele compartilhou esse sonho, seus irmãos ficaram com mais raiva ainda, com ódio. Eles queriam aquele sentimento, olha só, ciúme, raiva, ódio. E certa vez, passaram-se alguns anos e os 10 filhos, né, de Jacó estavam no campo cuidando do rebanho e Jacó pediu para que José, fazia já muitos dias que eles estavam lá, pediu para que José fosse ao campo para ver como estavam seus irmãos, né? E ele foi, né? Ele andou cerca de 100 e tantos quilômetros, 104 quilômetros para encontrar os seus irmãos. Quando eles avistaram, lá vem José com aquela sua túnica diferente, bonita, especial. Eles, gente, vamos matar logo esse menino que só faz raiva, esse nosso irmão só que vive falando mal da gente pro nosso pai, que é o filhinho predileto. E Rúben, o irmão mais velho, disse, não vamos tirar a vida do nosso irmão. Nos convenceu, né, a não fazer isso. E quando ele chegou próximo aos seus irmãos, José chegou próximo, eles jogaram José num poço, né? E que tristeza, né? Olha a atitude desses irmãos para com José. E Rúben se ausentou um pouco ali de onde eles estavam. Judá, outro dos 10 irmãos de José, convenceu os outros de que deveriam vender José
como escravo. Foi passando uma caravana e eles venderam José por 20 ciclos de prata. E, gente, imagina, aí pegaram aquela túnica bonita, rasgaram, mataram um animal, puseram o sangue desse animal e levaram para Jacó, para que ele pensasse que ele tivesse sido morto por alguma fera do campo. Que tristeza, né, para aquela família, para aquele pai, para aquela mãe, ao pensarem que seu filho havia sido morto, né, nessa viagem de encontro aos seus irmãos. E que tristeza também em relação a esses filhos que mentiram, né, mentiram para seu pai, que fizeram um ato tão cruel com seu irmão. Mas por trás de todo esse cenário havia Deus, a mão de Deus. Deus estava trabalhando, né, trabalhando para o bem do seu povo. E a gente sabe o que aconteceu com José. José foi parar no Egito, né? E José, a gente sabe o desenrolar da história. José se tornou uma autoridade no Egito, né? E foi através de José. José foi um instrumento do Senhor para garantir que o seu povo não morresse de fome. O povo escolhido de Deus não morresse com a fome que assolou, né, todo o mundo. E a gente sabe também que José perdoou seus irmãos, e é emocionante quando a gente lê esse texto na palavra de Deus, lá em Gênesis, no encontro, quando José se dá a reconhecer, quando ele diz: eu sou irmão de vocês, aquele que vocês venderam, né? Mas não se preocupe, era plano de Deus, foi providência de Deus, né? E os abraçou, e os beijou, e os perdoou, e eles foram viver com José, né, no Egito, e não passaram mais fome, não passaram mais necessidade, né? E que bom que esses irmãos tiveram a oportunidade, né, houve mágoa, houve rancor, houve ciúme, houve ira, indignação, ódio, né? Mas tudo isso foi coisa do passado, porque José perdoou, né? Encheu seu coração de perdão, né, de amor pelos seus irmãos, e os irmãos reconheceram que erraram, né? Enfim, foi uma bênção esse encontro, né? Essa reconciliação entre os irmãos. O quarto exemplo que eu gostaria de trazer para vocês: Davi e seus irmãos. Gente, Davi, né, que significa amado, era o filho caçula de 8 irmãos, né? E Davi, ele era pastor de ovelhas, né? E eu imagino, né, que uma vez eu li que Davi cheirava ovelhas, né? Porque ele passava realmente muito tempo no campo, cuidando do rebanho do seu pai Jessé. E era uma vida solitária. Eu imagino que os seus irmãos, o seu pai, até se acostumavam com a ausência dele em casa, né? E essa vida solitária de Davi ali cuidando, conhecendo cada ovelha do rebanho do seu pai, cuidando de cada uma, né, fez com que Davi desenvolvesse uma vida de humildade, uma vida reconhecendo Deus como o Criador de todas as coisas. Naquele tempo que ele ficava sozinho ali no campo, dia, noite, ali com o rebanho, foi um tempo também em que ele adorava a Deus, em que ele louvava a Deus, né? Quantos salmos foram feitos por Davi nesse período, né, em que ele estava ali na solitude da vida, sendo acompanhado só daqueles animais que ele cuidava, né? E Deus foi trabalhando ali na vida de Davi. E certo dia, né, o profeta Samuel recebeu de Deus a mensagem de que ele deveria ungir, né, o próximo rei de Israel, que iria suceder Saul, e pediu para que ele se dirigisse a Belém, a casa de Jessé. Imagina a euforia, né, que
causou essa notícia na casa de Jessé. Jessé arrumando seus filhos, né, os 3 filhos mais velhos, né, Eliabe, Abinadab e Samar, eram robustos, fortes, né, altos. Eles serviam o exército do rei Saul, né? Certamente Jessé pensou, deve ser um desses 3, né? E eu imagino preparando eles, vestindo as suas melhores roupas, não é? Jessé já preparando discursos sobre seus filhos, o quanto eles eram especiais, o quanto eles eram fortes, o quanto eles eram bons, né? E falando para Davi, Davi era o menor entre os irmãos, o caçula, aquele que só sabia cuidar de ovelhas, né? Então, Davi, realmente não vai ter espaço para você aqui, né? Alguém tem que cuidar do rebanho, né? Então, Davi, imagino a cena de Davi arrumando, né, a sua marmita para passar o dia lá com o rebanho no campo, né? Sabendo que Deus estava com ele, mas que ele não era bem-vindo ali para receber o profeta Samuel, né? Davi era desprezado pelo seu pai Jessé, pelos seus irmãos, mas ele sabia que Deus não o desprezava, assim como não me despreza, não despreza você, não despreza vocês, né? E Samuel chegou à casa daquele homem de Jessé e pediu para que ele mostrasse os seus filhos, e ele foi mostrando um a um, e Deus disse, não é esse, não é esse, não é esse, a ponto de chegar Samuel e dizer para Jessé, acaso não tem mais nenhum filho? Tem um que está no campo, chama ele. Gente, Deus, ele vê de forma diferente, né? Deus, ele não vê a aparência. Esses filhos esbeltos, fortes, não tinham aquele coração humilde, não tinham aquela vida de adoração, aquela vida que reconhecia o poder de Deus, a grandeza de Deus, que tantas vezes livrou Davi das feras no campo, né? Que tantas vezes fez com que Davi lutasse contra o urso, né? Contra leão ali, salvando a sua vida. E eles não tinham isso no coração, né? E Deus, ele vê além da aparência. Deus tem uma outra perspectiva, ele vê o nosso coração. Ele viu aquele coração daquele menino, daquele caçula desprezado, era aquele que ele estava forjando, que ele estava preparando naquelas noites solitárias no campo, era aquele que ele queria como rei. E a gente sabe que Davi foi ungido rei, Davi derrotou o gigante Golias, e Davi, apesar de suas fraquezas, apesar de suas dificuldades, né, porque ele também errou, como todos nós erramos, a Bíblia registra que ele foi um homem segundo o coração de Deus, né? Então, aquele menino desprezado, aquele menino muitas vezes deixado de lado pelos seus irmãos, né? Foi aquele menino que Deus exaltou, né? E eu não sei, assim, como você é dentro de casa. Como que você tem se comportado na sua casa? Nesses últimos tempos, nós temos passado muito tempo com a nossa família, né? A gente não pode sair, não pode ir à escola, não pode ir ao shopping, não pode ir à casa dos vizinhos, dos primos, né? Nós estamos em casa. Você que tem irmãos, você que não é filho único, que tem irmãos, que tem irmãs, como você tem se comportado? Qual é a posição que você tem tomado? Você é aquele que humilha ou você é aquele que é humilhado dentro de casa, que é menosprezado? Porque você não é tão inteligente quanto eu, ou é você que diz, você não é muito inteligente como eu? Como você tem se portado? Lá em Lucas, eu até marquei aqui na minha Bíblia, em Lucas 12, certo? O homem questionou Jesus, pediu para que Jesus opinasse sobre
uma situação que ele estava vivendo com seu irmão. Eles estavam brigando por uma herança e Jesus, ele disse, eu não tenho nada a ver com isso aí, eu não quero tomar partido disso, porque Jesus repreendeu aquele homem, porque o modelo de família apresentado por Jesus, apresentado por Deus, não é um modelo de competição entre irmãos, né? Pelo contrário, Jesus quer que tenhamos espírito de cooperação, que cooperemos, que ajudemos os nossos irmãos nas suas fraquezas, nas suas dificuldades. Esse é o sentimento que deve dar lugar, não a competição, mas sim a cooperação. Outro sentimento que deve inundar o nosso coração em relação aos nossos irmãos. A gente vai discutir, a gente vai brigar, nós brigamos com os nossos irmãos, nós às vezes não temos o mesmo pensamento que eles sobre várias coisas, mas nós precisamos buscar nos reconciliar. A reconciliação deve ser buscada, não ficar chateado, ficar sem se falar, ele é ignorante. Não, busque relacionar-se, busque reconciliar-se com seu irmão, com a sua irmã. Ah, mas ela é muito chata, tia, você não tem ideia. E você, como é você, né? Como nós somos? Todos nós temos as nossas questões, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, né? Então nós precisamos não nutrir esse sentimento de ficar zangado, afastado. Pelo contrário, devemos buscar reconciliação com os nossos irmãos. Outro sentimento que deve prevalecer na nossa vida em relação aos nossos irmãos é o perdão. Se ele fez algo que lhe chateou, se ela lhe fez algo que deixou você extremamente triste e aborrecido, ore ao Senhor e perdoe, né? O perdão, gente, existem tantos irmãos tão tristes. Eu escuto algumas histórias de irmãos adultos que não se falam há anos, né? Quando Jesus diz que nós devemos perdoar uns aos outros, né? Ele ensina isso na oração dominical. Também quando ele fala que devemos perdoar 70 vezes 7, né? Então, assim, nós não podemos deixar que o ódio, que a ira, que a raiva prevaleça nos nossos corações, mas sim o perdão, o amor pelo nosso irmão. E outra coisa que deve inundar também a nossa mente e o nosso coração é que temos que orar pelos nossos irmãos. Oração. Devemos orar por eles, orar para que Deus os guarde dessa pandemia, orar para que ela vença suas dificuldades, orar para que ela se firme nos caminhos do Senhor, para que ele se firme nos caminhos do Senhor. Quem tem irmãos que não são convertidos, para que eles se entreguem suas vidas a Jesus, né? E Jesus, ao derramar o seu sangue naquela cruz, ele fez, através do seu sacrifício, ele fez uma aliança espiritual conosco, tornando-nos filhos de Deus e irmãos dele. Olha só que exemplo lindo e maravilhoso. Então, a Bíblia, esse texto eu gostaria de ler aqui com vocês, olha só. 1 João, o capítulo 2, os versículos de 9 a 11 dizem o seguinte: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Em nenhum momento a Bíblia fala que devemos manter sentimentos ruins em relação aos nossos irmãos. Pelo contrário, devemos amar os nossos irmãos, amá-los, respeitá-los apesar das diferenças, apesar das discussões, das brigas que temos, apesar das opiniões divergentes. Precisamos amar os nossos irmãos, porque se você diz que não ama o seu irmão, você não está em paz com Deus. Então, lembremos que
Devemos amar os nossos irmãos, independente dessas discussões, dessas diferenças, dessa diferença de opinião e de pensamento. E devemos lembrar também, meninos, que Deus nos colocou exatamente na família que Ele queria que nós estivéssemos. Aquela família que iria trabalhar as nossas vidas através de tudo que a gente fosse vivenciar na casa que nós estamos. Então, agradeça a Deus pelos irmãos que você tem, pela casa, pela família que você tem. E peça ao Senhor, né? Peçamos ao Senhor que Ele nos ajude a conviver de forma tranquila, agradável com os nossos irmãos. E quando acontecerem as brigas, as discussões, que busquemos logo nos reconciliar, perdoar e reconhecer, né, que devemos de fato, para estarmos bem com Deus, amar os nossos irmãos. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e orar a Deus nesse momento. E eu quero lançar um desafio a você, antes da oração. Se você ainda não deu um abraço no seu irmão, na sua irmã hoje, se você ainda não diz que o ama mesmo de verdade, apesar das diferenças, faça isso. E se você está chateado com seu irmão por algo que ele fez hoje, já no início da manhã, fale, vá lá com ele, se acerte com ele, se acerte com ela. Não deixe que a mágoa, que o ressentimento inunde o seu coração. Não dê brecha ao pecado. Vamos orar? Pai querido, graças te damos, ó Deus, porque a tua palavra é viva, é eficaz e ela fala aos nossos corações. Obrigada, Senhor, porque a Bíblia é o nosso manual de instruções e tem resposta, tem solução para todas as situações que vivenciamos. Ó Pai, nos ajuda, Deus, a vivermos da maneira que agrada ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, a amarmos os nossos irmãos, mesmo com as diferenças, mesmo tendo nós temperamentos diferentes, ó Deus. Ó Pai, nós queremos estar em perfeita comunhão contigo, mas para isso precisamos estar em perfeita comunhão com os nossos irmãos. Então nos ajuda a sermos irmãos que buscam a paz, que buscam a reconciliação, que cooperam uns com os outros e que oram uns pelos outros, Deus. Perdoa-nos se muitas vezes não fizemos isso. Perdoa-nos se muitas vezes deixamos que a nossa vontade que prevaleça, mas nos ajuda, Senhor, a caminhar fazendo o que Tu queres para nós, seguindo a Tua vontade que está descrita na Tua palavra. É a oração que fazemos no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, amém. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até o nosso próximo encontro. Um bom domingo, um bom resto de domingo para vocês e uma semana abençoada, cheia de vitórias e com muita saúde. Um beijão para vocês.